Meu nome é Alexandre Linhares, estou apresentando o projeto final de especialização em ecodesign da Escola Design ao Vivo, coordenado pela professora Bernadette Brandão, englobando assuntos como inovação social e moda. Quero, neste breve tempo de apresentação, mostrar que é possível de se fazer uma peça de roupa utilizando apenas nossos retalhos e vesti-la ao final. Para as nossas intenções, é preciso apenas começar e manter o foco. É possível. A intenção inicial deste projeto, que é um reflexo do meu trabalho, é sensibilizar e levantar questionamentos, sejam eles quais forem, num exercício de mente e rompimento de padrões morais vigentes e colocar um foco na preservação e conservação da história e do organismo vivo. Entenda-se organismo vivo como meio ambiente e toda a forma viva na Terra. Bernadette Brandão foi minha professora no ano de 2002 no curso de Design de Produto na Universidade Tuiuti do Paraná, durante um ano, quando mudei o curso para o FPR e perdemos o contato. Nos encontramos novamente na FIEP em 2010 e eu passei a frequentar o Centro de Estudos Budistas Bodhisattva e ela foi minha facilitadora entre 2010 e 2014. Bernadette Brandão, que foi e é para mim um exemplo de conduta moral e ética, falou sobre o curso de ecodesign da Escola Design ao Vivo e eu conheci este curso. Eu tive a intenção, então, da aplicação dos conhecimentos deste curso ao meu fazer, melhorando a produção e acrescentando assuntos a serem questionados e comunicados, na sensibilização para a urgência e emergência da mudança. Participei então do processo seletivo, onde ganhei bolsa integral para o curso com o vídeo Cápsulas de Vida, em que comparo o plantio ao semear de ideias e fazer brotar uma consciência de preservação. Nada se sustenta no mundo sem poesia, e a embalagem, que cada embalagem seja o adubo do próximo produto. É você fazer a sua parte, não deixando nada para trás e incorporando o agora e o à frente, para a frente enquanto sempre for. Que o medo não polua os sonhos, mas seja equipamento de proteção individual no campo minado quando pista de corrida. Que os inseticidas não sejam, que as embalagens sejam o adubo do próximo produto. Que a raiva não seja descartada. No meio de todo, eu não me perceba como algo além dos outros, e sim como uma partícula insignificante. Que demonstre com precisão a proposta deste projeto final do curso de ecodesign é a realização de um desfile de moda, resgatando a história e valorizando a cultura local, me utilizando do espaço público e da criatividade colaborativa para concretizar e manter a cidade viva, utilizando resíduos como matéria-prima na confecção de roupas. A atenção para a utilização de resíduos veio durante um módulo do curso em que eu via a minha preocupação com o organismo vivo e com o meio ambiente e que isso era constante. Porém, uma das fragilidades era o não conhecimento da origem do tecido. Ficava atado à disponibilidade de mercado e da origem chinesa. O objetivo do trabalho é fomentar a diversidade cultural. Numa cidade cultural e viva, com inúmeros artistas e inúmeras mentes pensantes interessadas em mostrar o seu trabalho, lutando por seu lugar ao sol. Vemos aqui as rádios tomadas por músicas estrangeiras, os programas de televisão condicionados às fórmulas importadas, a moda escrava e vira-lata de uma cultura estrangeira. Então, instigar o questionamento de por que isso na relação memória-tempo. Quem somos, o que fazemos, o que fizemos ontem, hoje e como podemos mudar isso amanhã? A autoanálise de quem somos de verdade enquanto cultura e povo, questionar os padrões vigentes, os padrões impostos, estabelecidos e condicionados, mostrar um exemplo de integridade num trabalho que inspire a mudança de consumo e a utilização consciente de matéria-prima. Por que consumimos? O que consumimos? De que é feita a matéria que consumimos? Para onde vai tudo isso? O resgate da história da cidade, o folclore local, o patrimônio público, personagens daqui, vivências daqui. Isso é vivo, isso é o nosso povo. Essa é a raiz da seiva que pulsa nas nossas veias.
A justificativa para o trabalho é a falta de valorização da nossa própria história. É a não conscientização no destino dos resíduos. Isso é tão latente e tão vivo que pode ser contado e tropeçado a cada 4 anos nas eleições, em que, por não termos memória e por não conhecermos a nossa história, estamos sempre tropeçando, vomitando e reconsumindo novamente os mesmos erros. O consumo por impulso de tendências efêmeras que o mercado dita e nos é embutido, e nós seguimos como gado, um atrás do outro, apenas consumindo, e sem nos darmos conta do porquê. Talvez pela falta de autoestima. Como essa autoestima poderia ser valorizada? A contextualização disso, ao meu ver, este é um projeto com cunho artístico onde a intuição e a visão particular do autor são levadas em consideração. É a falta de opção por produtos genuinamente locais, nacionais. Na busca por eles, nunca os encontrei. O desperdício de recursos e materiais em decorrência do tempo e praticidade é mais fácil comprar o novo, é mais rápido comprar o novo, e o antigo é simplesmente descartado. O problema da autoestima é a busca pela aceitação e pertencimento do grupo. Os problemas nucleares, então, são a necessidade de dialogar e explanar assuntos cotidianos atuais a respeito à diversidade de gênero, de etnia e de biotipo. Falta de incentivo, espaço e interesse com a produção local. Foi isso que me levou, sobretudo, a partir para um projeto solo e captar essa verba diretamente de 1 a 1, sem depender de governo, de verba pública ou de aprovação em editais. O problema adjacente é constatado com a falta de opção. Consumimos o que é de fora, pois não tem nada nosso a ser consumido. As poucas opções são um reflexo, um espelho, uma cópia do que é produzido fora. Este desfile foi captado na plataforma Catarse, em que foi estipulado um valor de R$25 mil para sua realização. Todo ele foi captado de forma colaborativa por pessoas que liam o projeto, assistiam ao vídeo e conheciam a nossa história e sentiam-se sensibilizados a contribuir para que este projeto saísse do papel. Mais para frente eu vou falar dos valores e de como chegamos a eles. Quem nos ajudasse, além de contribuir para que o projeto acontecesse, estaria recebendo uma contrapartida, podendo escolher entre diversas opções, como que plantássemos uma árvore para o colaborador no local de sua livre escolha. Poderia desfilar como modelo, poderia participar do processo criativo de uma peça, ou poderíamos fazer um jantar vegetariano na sua casa, jantarmos junto, lavarmos a louça e em seguida irmos embora. Ainda contemplando outras marcas em que seria aberto um espaço no desfile para um traje de produção de sua autoria, para que toda a comunidade artística local estivesse sendo contemplada. O projeto foi desenvolvido de acordo com as dimensões do ecodesenvolvimento de Ignaz Sachs aplicados ao fazer moda, cuja dimensão social é a criação de um processo de desenvolvimento que seja sustentado por outro crescimento e subsidiado por uma outra visão de que seja uma sociedade boa. A meta é construir uma civilização com maior igualdade na distribuição de renda e de bens, de modo a reduzir o abismo entre os padrões de vida dos ricos e dos pobres. Eu acrescento ainda a percepção de que é importante incluir a todos como parte fundamental da coisa. O crescimento do todo é proporcional ao envolvimento de todos, o mais interiorizado quanto possível. Aqui eu gostaria de colocar 2 pontos que para mim foram fundamentais no curso de Ecodesign da Escola Design ao Vivo. O primeiro deles é liberar o projeto, não ficar amarrado a ele, não ficar cuidando dele como uma mãe que cuida de um recém-nascido. O segundo ponto é contemplar as necessidades e desejos de todos, e assim fazer um projeto plural, que dialogue com mais pessoas. Apresentada então esta proposta de financiamento coletivo pelo site Catarse, o prazo estava se esgotando, e para quem não conhece, no Catarse é ou tudo ou nada. Existe um valor estipulado e um prazo para que este valor seja captado. Se não for captado no prazo, todos os contribuintes recebem integralmente os valores. Então, nós fizemos 3 eventos para aquecer essa arrecadação. Um deles incluía uma exposição com artistas locais e um bate-papo com todos, onde cada um pôde falar do seu trabalho para si mesmo, para os outros artistas e para o público presente.
Teve uma leitura de poesias com inúmeros poetas curitibanos ou radicados em Curitiba, com trabalhos publicados ou não, mas com produção intensa poética. Teve ainda um show com o grupo O Homem ao Zero, cuja vocalista Jo Marçal é uma das primeiras pessoas que eu fiz um figurino. Na segunda noite, convidamos as cantoras Clarissa Bruns, Raíssa Fayet e Léo Fressato, Gerson Bientinês e Laís Mann, Rogéria Holtz, Iria Braga e Grupo Fato, para todos apresentarem os seus trabalhos e contribuindo assim com a visibilidade do evento, onde toda a bilheteria seria destinada ao projeto do desfile. Mesmo assim, os valores ficaram ainda abaixo do esperado e fizemos um jantar vegetariano para arrecadar o restante do valor que seria necessário para a concretização do projeto. Para que este jantar fosse realizado, vendemos os ingressos antecipadamente, onde 200 pessoas nos permitiram realizar o desfile. O jantar no Dizzy Café Concerto só aconteceu quando todos os ingressos foram vendidos e pagos e entregues de bicicleta, um, a todos os participantes. Este jantar, então, foi uma celebração. Compareceram pessoas que não haviam contribuído com o projeto ainda, ou que já haviam contribuído, mas queriam ajudar mais, numa festa que confirma que sim, é possível. É possível para todos nós. Basta meta e foco. Pessoas que fazem parte da nossa história se reuniram e conseguiram por fim comemorar e nos presentear com este projeto. Na dimensão social existe ainda o resgate da história e cultura local. A personagem central deste desfile é a travesti Gilda, que viveu por aqui no final dos anos 70 e início dos 80. Brevemente falando sobre ela, era uma mendiga travesti que pedia moedas para os transeuntes da Rua 15 de Novembro. Em caso de negativa, ela tascava-lhes um beijo. Uma moedinha ou um beijinho, dizia. E eu ouvi sobre a Gilda pela primeira vez num show do Luiz Felipe Leprevaux, em que ele cantou um poema do Tadeu Wojciechowski e que, se não fosse por aquele momento, talvez eu nunca ouviria sobre ela. Intuitivamente, achei interessante colocar essa personagem no foco do desfile. Um foco intuitivo, porém pertinente, no momento em que a identidade de gênero está sendo proibida de ser discutida nas escolas, pois coloca em xeque valores imaculados da criação divina, apontando uma fraqueza num Deus que não fez uma criação perfeita. Nesse momento em que a extrema-direita e a bancada evangélica conseguem exercer um poder sobre nossa sociedade, é importante colocar um contrapeso e uma contramão, mostrando uma cidade viva, onde travestis continuam sendo assassinadas. E quem se importa? O desfile foi contemplado num espaço público, talvez o mais importante espaço artístico que temos no nosso estado, que é o Teatro Guaíra. O desfile foi realizado na coxia do teatro, um local onde grande parte do público jamais teve acesso. É ali que espetáculos brotam. Outro detalhe importante é que a iluminação do desfile conseguiu mostrar para o arquiteto do teatro pela primeira vez a estrutura daquele espaço, pois nunca havia tido luz naquela estrutura, onde foi possível ver as varas de iluminação e os cabos dos cenários e a arquitetura interna do espaço. O Luiz Felipe fez o prólogo do desfile comigo, apresentando a personagem central cantada na sua música. Artisticamente, mais uma vez falando, eu quis colocar em forma de dança numa busca de romper limites internos, representando uma porta-bandeira que carrega a bandeira da causa, que carrega a bandeira da história, que contempla o carnaval de Gilda. Célio Jamaica, outro artista que levanta a questão étnica, escreveu comigo a 4 mãos um tratado introdutório sobre minorias, tocando mais uma vez no lastimável cenário político atual. Os modelos e estrelas dessa coleção são pessoas reais, pessoas de verdade, que têm suas causas, mas que não se abatem. Arregaçam as mangas e lutam por suas causas. Pessoas que não escondem suas fragilidades, mas que as utilizam a seu favor. Pessoas de várias etnias e gêneros, pessoas de todas as idades, pessoas de importância artística para a cidade, para a humanidade, pessoas que fomentam a cena artística local, pessoas que sensibilizaram com a nossa proposta e quiseram fazer parte e quiseram colocar suas lutas em meio à nossa batalha. A transexual Maite Schneider interpretou um manifesto meu, que abraça inteiramente a sua causa e discute a velocidade, tempo, ritmo em que vivemos. Artistas circenses também foram contemplados num momento em que pagamos fortunas para assistir o Cirque du Soleil, a necessidade de escancarar que temos uma produção aqui, nossa, artistas que são referência nacional, que trabalham aqui e que precisam ser o seu trabalho visto e comunicado.
seja no circo, seja na dança. Artistas que são referência a outros artistas nacionais, que trabalham com artistas de primeiríssimo time. Na dimensão econômica, demonstramos a transparência financeira. Poderíamos fazer esse desfile sem dinheiro, por outro viés, e assim teria sido feito se não houvesse a captação, mas achamos justo que cada profissional recebesse o quanto ele pede pelo seu trabalho. O orçamento, então, foi construído em cima de cada valor de cada profissional, onde chegamos aos 25 mil necessários. Claro que esse orçamento precisou ser reajustado, pois a apresentação seria inicialmente para 200 pessoas. Como quase 200 a mais contribuíram, totalizando um número de 400 pessoas que abraçaram a ideia e a fizeram acontecer, todos precisavam estar contemplados com essa apresentação. A dimensão ecológica se utiliza de resíduos da indústria e da nossa própria produção, feitos como trajes de noite, vestidos de festa, roupas que podem ser usadas de verdade e não apenas vistas como sucata reciclada ou resíduo. Nessa imagem, por exemplo, o saco que envolve os rolos de tecido quando comprados fechados para sua proteção foram utilizados com nobreza nas mangas do casaco. Outros retalhos de moletom ainda. Aqui, o tecido que foi cenário de uma turnê do Grupo Fato foi utilizado como matéria-prima para a construção. Aqui, restos de renda foram colocados a tecidos que ganhamos, tecidos de forro que seriam descartados, foram utilizados como matéria-prima de um vestido de noite, resíduos de nossa própria produção e retalhos de peças de clientes retrabalhadas no ateliê. A utilização total do material em que retalhos foram cortados e saíram não foram descartados, foram utilizados na mesma peça, assim tendo resíduo zero. O tecido ainda de cortinas, resíduos, restos foram costurados e com eles feito roupa. Aqui um exemplo de resíduo que nos foram doados pela indústria na necessidade que surgiu durante o curso de ecodesign, na escola Design ao Vivo, são retalhos de corte de peças para praia, de uma lycra muito boa, uma lycra melhor do que a que temos disponível no mercado. Elas foram costuradas uma a uma e foram feitas então peças para este desfile. Aqui utilizei o exemplo da legging, em que a composição do tecido é 15% elastano e 85% poliamida. O elastano é um filamento sintético, conhecido por sua excepcional elasticidade. É mais forte e duradouro que a borracha, e foi inventado em 59 por Joseph Chivers, da DuPont. Poliamida é um polímero termoplástico conectado por ligações peptídicas. A primeira poliamida foi sintetizada na DuPont pelo químico Wallace Carothers em 1935. As poliamidas, como nylon, começaram a ser usadas como fibras sintéticas e depois passaram para a manufatura tradicional dos plásticos. Atualmente, tem estreita relação com uma família de polímeros denominados poliamídicos, e sua produção é feita a partir de 4 elementos básicos, extraídos respectivamente do petróleo, ou gás natural, do benzeno, do ar e da água, como carbono, nitrogênio, oxigênio e hidrogênio. O tempo de decomposição do elastano é de cerca de 150 anos, enquanto o da poliamida cerca de 400 anos. Este material custa R$ 63,40 o quilo, onde rende 2,5 metros. Nós ganhamos 225 quilos que foram reciclados, rendendo aproximadamente 90 metros de tecido em 3 meses de trabalho. Com isso, nós resgatamos R$ 14.265. Para a fabricação deste tecido foram utilizados 3 meses de trabalho, e estimando R$ 1.000 mensais para uma costureira unir os retalhos, ainda assim estaríamos economizando R$ 11.265. Digamos que o consumo de energia seja de aproximadamente R$ 250 mês, e ela não foi integralmente utilizada na produção desse tecido. Mesmo assim, ainda estaríamos com aproximadamente R$ 10.500 que estavam sendo jogados no lixo. O público-alvo do nosso trabalho são pessoas, cuja visão esteja desvinculada da necessidade de seguir tendências e despreocupadas com a visão do outro. Uma vez uma cliente drag queen sintetizou a essência de que quem veste a nossa roupa são pessoas que se sentem bem dentro da própria pele. Independente da utilização de um método específico, a vivência no curso de ecodesign da Escola Design ao Vivo, a convivência com colegas, professores, os assuntos tratados e discutidos em aula, agora habitam em mim. Cada ação tomada após cada aula tem reflexo nos conhecimentos obtidos em sala.
A visão de mundo já é outra, os solos agora já arados. Ainda com relação à identidade de gênero, uma reflexão com a atriz Maite Schneider interpretando o texto meu neste desfile. Todos os dias, milhares de Gilda são mortas, varridas da nossa rua como lixo, tiradas como estorvo. Todos os dias, Gildas, como eu, você, se perdem. Têm os sonhos minguados e ignorados. São anuladas. Todos os dias, memórias de Gildas. E memórias passam. Eu e você passaremos. O outro já passou. Mas um carro passou. São todos números. Somos todos números. E números de quem? Números para quem? Até quando seremos assim? Agora vivemos uma crise. Crise de quê? Se eu continuo sendo eu mesma. Se eu continuo tendo que trabalhar para pagar o meu aluguel. Se o meu senhorio precisa do meu trabalho. Para que eu preciso do intermediário? Por que sempre alguém tem que lucrar com o meu trabalho? Finalmente, quando iremos atravessar isso? Será que o caminho é a revolução? Gilda, ela está morta agora. Amanhã eu também estarei. Você também estará, você também. E o que restará pra gente? Teria feito algum sentido? A velocidade de hoje tem algum sentido? Você vê algum sentido nisso? E você? Você vê algum sentido nisso?